Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e você que está chegando agora está se inscrevendo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueçam nunca de dar o joinha, porque ajuda nosso programa a ir mais longe ainda, de mandar os seus comentários, que são sempre lidos, e compartilhar os nossos vídeos, as nossas reflexões. Sobretudo numa semana onde nós todos fomos chacoalhados por aquele episódio dramático no Rio Grande do Sul, mas não é um episódio isolado. E isso acendeu uma série de reflexões sobre o racismo no nosso país. Mas esse tema está sendo tratado de uma forma a esclarecer mentes e corações? Ou será que nós todos também estamos caindo numa armadilha de procurarmos a solução para esse problema nos lugares errados? Porque se a gente não enxerga aonde o problema está nascendo, a gente não vai conseguir debelá-los jamais, né? A grande imprensa e os debates que têm sido colocados de uma maneira geral, eles tratam do tema como se o racismo fosse uma coisa exclusivamente de responsabilidade individual, minha e tua. Eles querem que a gente se sinta culpado de alguma maneira pelo racismo invisibilizado, pelas tragédias humanas que acontecem em nosso país. É uma forma de desviar a verdadeira responsabilidade desse problema. E aí vamos fazer aqui uma volta para a gente poder entender o que está acontecendo, porque nós vamos dar nomes aos bois. Quem são os principais escravocratas modernos? Eles têm nome, eles têm CPF, eles comandam estruturas, a gente vai comentar alguns deles aqui. Você já adivinhou, só de eu ter falado quem são algumas dessas criaturas, né? Mas vamos pegar aqui esse livro do Laurentino, onde ele fala sobre a história da escravidão no Brasil. O primeiro volume. E é um livro espetacular, como eu já comentei com vocês, porque o Laurentino, além de ser uma pessoa que tem esse viés de historiador, né, ele, na verdade, ele é um jornalista. Então, ele busca outras interpretações sobre a história. Eu já li todos os livros dele, são muito interessantes. E esse livro, além de ser interessante, é um livro chocante. E ele chama a atenção de alguns aspectos, né, que são muito despercebidos de uma maneira geral. Em primeiro lugar, a escravidão, que não foi inventada aqui no Brasil, nem para ser utilizada no Brasil, vem de longe. Ela não nasce especificamente porque uma pessoa olhou para outra e falou: quer saber o negócio? Aquele cara tem uma pele diferente da minha, eu vou prendê-lo e ele vai trabalhar para mim só de sacanagem. A coisa não nasceu assim, evidentemente. Isso sempre teve uma raiz econômica. Eu vou pegar aquele ser humano, que é diferente de mim, ele é de outra região, e vou escravizá-lo para ele gerar lucro para mim, para ele gerar um bem-estar melhor, para que eu fique cada vez mais rico. Qual é a diferença que tem desse grupo de pessoas que se utilizaram de mão de obra humana, escrava, daqueles tempos, das pessoas que utilizam a mão de obra humana subremunerada ou remunerada precariamente para que o cara apenas se alimente e sobreviva para poder continuar trabalhando? Pois bem, qual a diferença que tem entre esses grupos? E qual a diferença que tinha do indivíduo que era escravizado, ficava confinado, para as pessoas que estão em guetos, em comunidades, sem nenhum tipo de direito? E mais, essa máquina de se utilizar de mão de obra que hoje pode não ser considerada escrava do ponto de vista formal, né? Não está no papel lá que as pessoas são escravas, mas na realidade elas continuam a serem utilizadas como os escravos eram utilizados antigamente. Até porque esses grupos sociais são grupos que têm negados os mesmos direitos que eram negados anteriormente a essas pessoas. Vamos lá aqui aos hipócritas e começar aqui com o nome aos bois. Hoje, o editorial desse domingo do Jornal Globo, olha o tamanho da criança aqui, né? Eles colocaram aqui editorial enorme, né? Aqui colocando, aí eles colocam estatísticas aqui, ó, do que acontece com a população negra do nosso país, né? E eu pergunto a vocês, uma instituição como essa, as organizações Globo, vamos pegar aqui também a família da Folha de São Paulo, ou se vocês quiserem pegar hoje o Estadão de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, que fez um editorial criminoso contra a candidatura de Boulos, dizendo que eles recomendam o voto em Covas, porque Boulos ele defende um modelo econômico imprudente. Modelo econômico imprudente para quem, cara pálida? Pois bem,
Essas estruturas aqui são as estruturas que defendem o racismo real, o racismo que a gente vê. Existem, portanto, dois tipos de racismo. Um é o racismo de seres humanos contra seres humanos. É aquele racismo que, mesmo que as pessoas estejam no mesmo patamar econômico, ela causará algum tipo de desconforto de uma pessoa de uma etnia diferente estar no seu ambiente. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, o Neymar sendo vítima de racismo em algum ambiente que ele vá? Ou mesmo o Pelé. O Pelé, depois que ele virou rei, será que ele era objeto de algum tipo de racismo, assim, no comportamento pessoal? Mesmo que fosse, era uma pessoa que estava absolutamente independente, tinha como se defender economicamente, com advogados, com estrutura, enfim. Então, esse é um tipo de racismo. Agora, o racismo mais violento é o racismo real. É o racismo que mantém parcela gigantesca da população negra do nosso país em alguns ambientes muito controlados. Ou nas comunidades, nas favelas, ou nas carceragens, ou nos cemitérios. E aí, olhem só que coisa incrível, né? Se você pegar aqui o Haiti, basicamente 100% da população do Haiti é composta por pessoas negras. E lá, quando se tem algum tipo de conflito, a repressão vai para cima dessa população negra. Mas qual é a etnia da polícia? A gente pega um trecho aqui, né? Vocês vão ver os policiais negros e vão ver as pessoas que estão sendo reprimidas, que são negras também. A gente pode falar em racismo no Haiti? Ou a questão aí é sabermos que o Estado tem um controle policial para reprimir exatamente as pessoas que lutam por algum tipo de situação opressora desse mesmo Estado. E aqui no Brasil, como é que funciona a polícia no nosso país? Aqui, a própria Folha de São Paulo hoje está nos revelando que a polícia mata negros, mas a polícia é morta também em seus membros negros também, né? Então, nós temos que falar de racismo. São policiais negros que estão matando outros negros por um racismo espiritual. Bem, não é bem isso, né, gente? Quando a discussão é jogada para esse nível, as grandes estruturas, elas querem tirar a sua responsabilidade e jogar a responsabilidade, a culpa em pessoas comuns como nós aqui. E a gente fica pensando onde é que está o racismo, o que a gente pode fazer para combater o racismo, quando o racismo ele é estrutural do ponto de vista econômico. Porque a desigualdade econômica no nosso país, ela atinge a quem especificamente? As pessoas de origem racial negra, né? Ou descendente de africanos aqui no nosso país. Como é que funciona nos Estados Unidos, por exemplo? É uma discriminação meramente racial quando você tem a maior parte da população carcerária norte-americana, que tem mais de 2 milhões de presos, em sua maioria composta por negros e latinos? A questão aí é meramente estética, é meramente visual, é meramente étnica? Ou essas pessoas que são presas, elas pertencem também a um extrato social que economicamente está jogado nesse tipo de desequilíbrio de uma sociedade, né? E as pessoas que estão morrendo por Covid no mundo, exceto as pessoas que são da Europa, aqui no Brasil, Estados Unidos, América Latina de uma maneira geral, a Covid está matando muito mais pessoas que são de origem social mais baixa. Se você pegar a Bolívia, por exemplo, que você não tem negros, quem é que morre na Bolívia? São os índios. São as pessoas de etnias mais pobres, periféricas. Como é que está acontecendo no Peru? Como é que está acontecendo na Argentina? Como é que está acontecendo aqui no Brasil? A maior parte das pessoas que estão morrendo também são de origem negra, né? de raça negra, e pessoas muito pobres. E aí, gente, eu queria colocar uma música para vocês. Eu vou convidar vocês para depois assistirem essa canção, do Caetano Veloso, Haiti. Prestem atenção na letra dessa música do Caetano, onde ele fala dessa questão de termos na Bahia, nesse horizonte, né, quando a música chama Haiti, de você tem pretos e quase pretos, e você tem brancos, mas são quase brancos, porque eles são misturados. E tanto os quase pretos como os quase brancos são todos pobres, e os pobres, eles são segregados. É isso que está se colocando na mensagem. E ele diz na mensagem que não adianta a gente ficar preocupado, a gente ficar solidário com o povo do Haiti,
com as tragédias que acontecem no Haiti, porque o Haiti é aqui. Nós temos um Haiti, temos vários Haitis dentro do nosso país. Então, gente, os racistas do nosso país são aqueles que mantêm essa estrutura racial do nosso país, essa desigualdade econômica. Não é possível você erradicar o racismo no nosso país sem erradicar a desigualdade econômica, sem que o nosso país tenha dado oportunidades a todas as pessoas, independente da sua origem racial. E esse é um tema que os grandes meios de comunicação tentam desviar da gente. A Rede Globo, eles acham que quando eles colocam, ou eles tentam passar para a gente a ideia, e quando eles colocam a Maju Coutinho para ser apresentadora, que eles estão dando a contribuição deles. Não estão dando, não. É como o Bolsonaro quando sai com o Hélio Negão para cima e para baixo, para dizer que não é racista. Como outros meios também estão colocando, fazendo políticas afirmativas de colocarem negros em alguns postos. Isso não resolve o nosso problema. Essa é uma questão estética que eles apresentam para a sociedade. Na raiz, eles continuam a produzir um sistema escravocrata, que continua a gerar dinheiro, gerar riqueza para as pessoas que exploram essa situação. Não se sinta culpado não, meu amigo. Nós somos abolicionistas. Você que chegou aqui no Portal do José, você certamente dorme tranquilo, porque você não tem na sua alma essa coisa do preconceito. Aliás, é uma luta permanente. Não adianta só a gente lutar contra preconceitos em relação aos negros, mas sim a qualquer tipo de preconceito, contra índios, contra homossexuais, contra nordestinos, contra religiosos, contra pessoas de qualquer tipo de orientação que queira ter na sua vida, enfim. O respeito é um comportamento que as sociedades civilizadas têm que ter o tempo todo em relação aos outros seres humanos. E o nosso portal aqui ele procura ser uma janela no meio dessa discussão toda, né? Gente, e eu queria também, além dessas histórias todas que eu estou contando para vocês, né, homenagear alguns abolicionistas, cuja alma impregna aqui a mim e a você, as pessoas que estão aqui comungando esse tipo de percepção, né? Essa aqui é uma pessoa que muita gente não conhece. É Maria Tomásia Figueira Lima, cearense, nasceu em Sobral, lá no Ceará, e foi um abolicionista. Muita gente não sabe, gente, que o Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes da abolição da escravidão no nosso país. O Estado ficou livre 4 anos antes por conta de ações como a da Maria Tomásia Figueira Lima. Para vocês terem uma ideia, aqui está uma fotografia da Assembleia Legislativa, lá do Ceará, o Estado revolucionário, né? Um abraço a todos os cearenses que estão aqui no nosso portal. Eles simplesmente aboliram a escravidão no Ceará em 1884, dia 25 de março, antes da libertação dos escravos que aconteceu no nosso país em 1888. E eu também queria registrar aqui também mais outro herói brasileiro. Esse aqui é o Francisco José do Nascimento, conhecido. No Ceará muita gente escuta esse nome, né? O Dragão do Mar. A Petrobras até lançou um navio alguns anos atrás com esse nome, Dragão do Mar, em homenagem ao Francisco José do Nascimento, que foi um jangadeiro que simplesmente decretou determinado dia lá no Ceará, né? Ele era de Canoa Quebrada, que jangadeiro cearense não transportava mais escravo. Então eles fizeram uma greve, fizeram um movimento. Isso aí 4 anos antes da abolição da escravidão lá no Ceará também. Evidentemente que foram movimentos que foram surgindo, foram ganhando força, não havia internet, né? As pessoas se comunicavam, essa indignação ia passando de uma pessoa para outra, e essa indignação e esse sentimento abolicionista é que não deve morrer nas pessoas, não só aqui no nosso país, mas em lugar nenhum do mundo, né? Lutar contra as injustiças é uma luta que não tem fronteira, não tem raça, não tem tempo. Como eu disse a vocês no nosso papo anterior, muitas dessas mudanças que a gente luta o tempo todo, nós não veremos, mas a gente tem que continuar lutando. Aqui no nosso país, portanto, gente, quando você vê um Alcolumbre, ele ajuda essa estrutura racista. Ele é um racista, ele pode até não sentir, mas ele é racista. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é racista. Ele sustenta uma estrutura racista. Os deputados do Centrão, os deputados conservadores, eles são racistas porque eles mantêm esse tipo de estrutura. Os deputados, os seguidores de Bolsonaro,
são racistas. Eles podem não acreditar, mas eles estão lutando para a manutenção desse sistema. Paulo Guedes é o rei dos racistas, porque o modelo que ele tenta manter e aprofundar no nosso país é o modelo excludente, é o modelo que joga essas pessoas prioritariamente em razão da sua cor nessa situação de gueto, nessa situação de abandono, nessa situação de não acesso a direitos fundamentais. A família Marinho, a família Safra, a família de banqueiros, a família de industriais, as famílias de latifundiários que querem manter cada vez mais essa desigualdade social do nosso país, é uma desigualdade racial. Gente, feitas essas considerações, espero que vocês pesquisem, vocês mergulhem nesses temas, esses liberais de Araque que nós temos no nosso país, só para finalizar, né, que adoram John Locke. John Locke era um pensador liberal inglês, que é o ídolo dessa gente, mas ele era um escravocrata, ele era sócio de estruturas de escravidão que exploravam o tráfico de escravos. Isso aqui está no livro do Laurentino também, que é um livro indispensável no meio dessa situação. Gente, eu acho que eu toquei muitos assuntos aí. Procurem pesquisar, mandem as suas críticas e sugestões e depois cliquem e ouçam a música Haiti, do Caetano Veloso e do Gil, com Jacques Morelenbaum. Gente, um grande abraço, um bom domingo para vocês. Tchau.